Caros e caras, amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, tivemos em Vitória da Conquista uma grande tragédia e que, graças a Deus, não ceifou vidas humanas. Entretanto, se faz necessário um cuidado grande. A Secretaria do Interior de Vitória da Conquista, como outras secretarias da Prefeitura Municipal, está repleta de pessoas cuja capacidade em relação ao trabalho deixa a desejar. Antes de tocar nesse assunto, eu queria pedir a você, nos ajude a chegar aos 700 inscritos no nosso canal. Para isso, basta você observar, está em vermelho quando você ouve esse vídeo e vê. Você clica ali, está inscrito no nosso canal. E querendo, aperta o sininho e faça dali a sua possibilidade de receber automaticamente os nossos comentários aqui. Cada vez que você se inscreve ou compartilha, você fortalece o nosso canal. Mas o que eu quero dizer hoje a você, meu caro, minha cara conquistense, especificamente ao povo de Conquista, é o seguinte: no passado, nessa cidade, o que acontecia? As famílias tradicionais de Vitória da Conquista se apropriavam de todos os bens públicos, e eu falo aqui, notadamente, os empregos públicos. Aqueles que tinham um pouco mais de inteligência eram professores das escolas municipais, estaduais, tudo por influência política. A mesma coisa acontecia com o Poder Judiciário, nos cartórios, nas delegacias. Era a coisa mais normal do mundo um juiz chegar em Vitória da Conquista e empregar a família toda na prefeitura ou na escola. Você automaticamente tinha que atender, porque tinha que empregar o juiz, tinha que empregar os parentes do juiz. Aí o delegado de polícia que chegava em Vitória da Conquista, se não fosse da terra, também tinha que ter espaço, né? Só quem não tinha emprego público era o padre, porque não tinha família. Então a cidade cresceu dessa maneira, onde pessoas entravam na Polícia Rodoviária Federal pela janela, na Polícia Militar, na Guarda Municipal, nos cartórios de Conquista, nas escolas, enfim, em todos os lugares. E aí ficou essa coisa do trabalho público, onde ninguém observa se o cidadão que ali está tem a capacidade de trabalho ou não. Eu falo isso de cátedra porque eu tinha 22 anos de idade quando eu assumi a gerência dos Correios. E aí, o meu chefe disse o seguinte: olha, Paulo, toda vez que você assume um cargo, no primeiro momento, ele é repleto de aplausos, que é exatamente o bônus que você tem. Entretanto, no dia seguinte, você começa a administrar os problemas. Isso se chama ônus. E você tem que fazer uma dosagem boa para resolver a parte que é ônus e não ficar vaidoso com a parte do bônus. Se não, vejamos. Em Vitória da Conquista, por exemplo, na Secretaria do Interior e em outras secretarias, você pode observar, a sociedade de Conquista sequer sabe a capacidade dos profissionais que são indicados pela prefeita pelo fato de ser cargo de livre nomeação. Então é normal você ver um advogado no lugar que tem que ter um engenheiro, aí você vê um engenheiro no lugar que tem que ter professor, e assim sucessivamente. Nessa improvisação com o serviço público, você tem problemas mais sérios adiante. Por quê? Porque quem é prefeito ou quem é prefeita, no caso aqui específico, tem que administrar as bondades daquelas pessoas que carrearam voto para a sua eleição. E ao se estender isso,
o que faz prefeitos e prefeitas Brasil afora, mas eu não tenho que estar resolvendo o problema do Brasil. Eu tenho que estar resolvendo, no mínimo, tentando mostrar os problemas da minha terra, que é Vitória da Conquista. E aí, o que faz a prefeita de Conquista atualmente? É impressionante a quantidade de empregados que tem a prefeitura nas funções chamadas ações de livre nomeação feita pela prefeita Sheila Lemos. Impressionante a quantidade de pessoas ligadas à Câmara de Vereadores. Basta dizer aos senhores o seguinte: a Câmara de Vereadores é o órgão que fiscaliza os atos da prefeita. E eu pergunto aos senhores, se ela adoça a boca dos vereadores colocando os seus parentes na prefeitura, fica difícil essa fiscalização. É claro que a gente sabe que os vereadores são nobres, honestos, quer dizer, honestos ao ponto de fazer a diferença na hora das votações e não se preocupar se sua esposa está empregada na prefeitura, seu filho, seu tio, seu papagaio, sua namorada. É uma coisa incrível. Quase todos os vereadores de Vitória da Conquista têm parentes empregados no Poder Executivo em cargo de livre nomeação. Qual a ressalva que eu estou fazendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque se o cidadão é concursado na prefeitura, o vereador não tem nenhuma obrigação com a prefeita. Mas se a prefeita nomeia essa pessoa para agradar o vereador, é troca de favores. Meu Deus, isso acontece com a imprensa, que não é vinculada. Imagine em quem tem o poder de decisão na caneta. Imagine um cidadão ser jornalista em Vitória da Conquista e sua mulher tiver um emprego público, nomeação da prefeita de Conquista, filha, pai, mãe. Esse jornalista tem que ser muito autêntico para ficar totalmente livre. Vocês não concordam comigo? Um outro ponto que eu chamo a atenção. Cadê a capacidade técnica visível mostrada ao povo de Conquista dos componentes dos cargos de confiança? Claro que eu, apesar de ter falado que você coloca um advogado no lugar de engenheiro, um engenheiro no lugar de advogado, pode até ser que dê certo, mas não corresponde à lógica. Por que eu digo isso? Quando eu disse aqui no começo, não estou contando papo nenhum não, que eu assumi a gerência, mas eu era um preparado. A empresa tinha gasto comigo, quando isso aconteceu, simplesmente 4 cursos. Eram aqueles cursos que você fazia de longa duração com prova, com demonstração técnica do que aprendeu. Então, a parte teórica para assumir o cargo que eu assumi, eu tinha toda. Precisava ter um pouco mais de experiência e auscultar os outros para poder fazer uma gestão boa. Quero dizer que não deixei a desejar, porque eu sempre fui uma pessoa muito caprichosa. Quem me ouve aqui, quem me acompanha na imprensa há mais de 30 anos, sabe que eu sou caprichoso no que faço. E acho que no serviço público, prefeito ou prefeita tem que simplesmente trabalhar com os caprichosos, com quem conheça o assunto. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando alguém indica um cargo político, pode ter certeza, 90% das indicações de cargo político é de um cidadão que não tem visibilidade natural na iniciativa privada. E tanto isso é verdade, meus caros e minhas caras, que quando essas pessoas saem do serviço público, elas não conseguem sequer
ganhar a metade do que ganha no serviço público. Eu, por exemplo, um dia encontrei um ex-vereador e ele me disse: Paulo Nunes, estou desempregado, assim como se fosse uma coisa absurda. Eu disse: rapaz, mas a Câmara de Vereadores não é emprego, não. Esse diploma que você teve como vereador, ele acaba nos 4 anos do mandato. Isso não é diploma conseguido através de estudo. É diploma conseguido através do voto e, às vezes, conseguido de maneira irregular, iludindo e enganando. Não é assim que funciona? Pois é. Então, nós tivemos em Vitória da Conquista esse desastre agora dessa enchente. Não é a primeira vez que isso ocorre em Vitória da Conquista. Em 1969, nós tivemos algo parecido. A cidade era muito menor, mas os comerciantes, notadamente do centro da cidade, porque naquele tempo o Guarani não tinha comércio, perderam muitas coisas, porque as coisas eram arrastadas pelas enxurradas. Dali, o prefeito de Vitória da Conquista de 1972, doutor Jadiel Matos, ele procurou resolver, minorar a situação, drenando e pavimentando o que era possível no bairro Jurema, que foi o bairro mais arrasado em Vitória da Conquista. Depois se começou o trabalho da drenagem de alguns pontos cruciais em Vitória da Conquista, para tentar resolver. Hoje, Vitória da Conquista tem uma zona rural gigantesca, talvez, acho que é a maior zona rural da Bahia. E colocou muito bem a prefeita Sheila Lemos quando ela disse que são 3.200, um município enorme. E na zona rural de Vitória da Conquista nós temos cerca de 50 mil pessoas morando. Essas pessoas vivem da agricultura de subsistência. Necessitam demais da água. Necessitam de boas estradas. Entretanto, desde menino, eu vejo as pessoas da zona rural reclamarem das estradas. Depois eu me tornei jornalista. Depois eu consegui fazer uma empresa de pesquisa de opinião. Então, eu conheço todos os lugares dos municípios de Vitória da Conquista, exceto uns povoados novos dos últimos 10 anos que eu não consegui mais acompanhar. Então, fazendo pesquisa de opinião, a gente observa toda a zona rural de Vitória da Conquista, os seus prós e os seus contras. E notamos a deficiência no aspecto da saúde, no aspecto da educação, mas notadamente na questão dos prédios públicos. Na questão da saúde, você nota que os postos de saúde não dão o atendimento regular. Notamos as questões das estradas, que quantas e quantas vezes nós somos impedidos de chegar a um determinado local em Vitória da Conquista, porque a estrada não dá condição de passar. No ano de 2020, a liderança Júnior Figueiredo nos encaminhou vários vídeos, e todos esses vídeos foram publicados no canal do Paulo Nunes, esse canal que você está assistindo agora, mostrando claramente as dificuldades prementes da região do Batipé. Lá é mostrado uma estrada no Batipé. E quando eu falo Batipé, é o distrito. A estrada é construída no meio do rio. Esses vídeos foram colocados, essas informações passadas para a Secretaria do Interior e notadamente para a Prefeitura de Conquista, que jamais tomou qualquer providência. Então, o que eu chamo a atenção a você agora, nesse vídeo que eu estou falando, é ou não é obrigação da Prefeitura dotar a zona rural de pessoas capacitadas para detectar os problemas e encaminhar soluções? Ou ela tem que simplesmente premiar
com emprego público pessoas que não têm essa capacidade de observação. Eu pergunto aos senhores, quem é o responsável pela administração do distrito do Batipé, que jamais fez um relatório dessa situação que eu estou colocando? Está lá visível para todo mundo? De José Gonçalves, de Inhobim, de Cercadinho, do Batuque, da Dantilândia, da Veredinha? Ou será que essas pessoas servem apenas como cabos eleitorais? Eu pergunto também, onde estão os técnicos, engenheiros, para atuarem na zona rural de Vitória da Conquista, notadamente nessa excrescência que é a construção de barragens com sangradouros impróprios? Claro que o homem do campo tem a tendência a armazenar água, mas ele não pode armazenar água sem assistência técnica do poder público municipal, que tem obrigação de verificar e monitorar todas as barragens, todas as aguadas, todos os açudes. Não basta limpar o açude, não basta limpar a aguada. É fundamental que se observe o que está ao redor. E eu sempre digo o seguinte: em política, nunca acredite em primeiro lugar o que está na sua frente. É muito bom olhar as laterais. E quando eu falo política, eu não falo política partidária, não. Eu falo política na essência da palavra. O cidadão quer fazer uma guarda na sua fazenda, ele precisa que a prefeitura monitore o lugar mais adequado e verificar ao redor qual é a mata ciliar que será colocada para proteger aquele manancial e, na hora de um problema, ele não danificar tudo, como aconteceu no açude, numa aguada na região de José Gonçalves, que não levou vida humana, mas provavelmente fez um estrago no solo. Mas pergunta-se, cadê o diagnóstico para a construção da barragem? O cidadão comum ele vai fazer. Eu não posso nem culpar o dono da barragem, mas eu tenho que culpar a prefeitura que fez, tô nem aí. Aí depois vem o choro. Pois é, agora é a parte do ônus, porque o bônus é um aplauso. Muitas vezes, vazios. O Brasil é um país que se aplaude tudo. Nelson Rodrigues dizia o seguinte: no Brasil se vai a tudo, até enterro é vaiado. Ele se referia à morte de Castelo Branco, que quando foi anunciada no Maracanã, todo mundo vaiou. Então, meus caros e minhas caras, essa responsabilidade é pública. Eu quero deixar aqui uma reflexão aos senhores. A prefeita de Vitória da Conquista é uma empresária muito forte em Vitória da Conquista. A sua família tem uma rede de empresas na cidade, na área rural, na área comercial. E eu pergunto aos senhores, respondam a si mesmos, não precisa ser para mim. Você acha que desses 440 cargos de confiança que tem a prefeitura, se fosse para empregar essas pessoas nas lojas nacional, nas fazendas da família da prefeita, ela levaria esses empregados? Por que a Secretaria do Interior de Vitória da Conquista não tem um engenheiro florestal? Não tem um engenheiro dessa questão de barragens, aguadas e açudes?
mas tem um bocado de parente, de amigo. Então eu pergunto, qual é a lógica? Prefeitura é lugar, é cabide de emprego? Que você tem que pegar os seus apaniguados e os seus amigos para empregar? E por que a sociedade civil de Vitória da Conquista também não protesta? Porque tem interesses também. Fazem vista grossa em tudo. Nós temos o conselho consultivo aí, que eu já disse que ele é ilegal, porque não é possível você estabelecer um conselho político sem o aval de uma votação e sem a criação por lei. Mas eu pergunto, é um conselho que, em tese, orienta o governo municipal. Por que não chama atenção para essas coisas? Você acha justo, por exemplo, que alguém que tem um ente na família sem trabalho, por um motivo ou outro, o empregue na prefeitura por força política e por força de amizade? Como é que você vai governar dessa maneira? Hoje eu falava com um amigo que Vitória da Conquista precisa plantar 100 milhões de árvores na zona rural para fazer um cinturão verde e proteger a cidade e proteger inclusive a zona rural para uma outra catástrofe dessa. Porque está provado que as catástrofes acontecem e essa aconteceu e tem que nos ensinar alguma coisa. Porque se a gente entender que nada vai ser mudado, nós teremos outra com consequência pior. E quem está no poder público tem que pensar que o holofote da televisão, a reportagem graciosa dos blogs, a opinião política dos jornais, sempre no agrado, são futilidades. Quem ocupa cargo público deve ter um compromisso com a história, não com vaidades pessoais. Do contrário, não haverá nenhum tipo de sucesso para o povo. O gestor não precisa fazer sucesso. O gestor não precisa ser aclamado na rua como o maior. O gestor público tem que ter a cabeça tranquila no travesseiro em saber que fez o máximo que era necessário fazer. Os senhores viram em outro comentário eu chamar de herói o tenente-coronel de Recife, de Sergipe, que conseguiu descer sua aeronave no meio das pedras no rio, lá na região de Iguaí, para salvar uma família que estava ilhada. E eu disse, ele não fez nada de extraordinário, mas ele fez o que era necessário. E esses são os heróis. Herói não é o homem da fantasia. Quem gosta de fantasia é palhaço. Herói é aquele que faz o que é necessário sem se preocupar com aplauso. É isso que nós queremos no gestor público. Mais organização, mais trabalho, mais respeito, fundamentalmente com o povo da zona rural, que é o que mais precisa das obras do poder público. Estradas têm que ter boa qualidade. Aguadas têm que ter segurança. Controle das águas também. É muito mais importante isso do que ficar tampando buraco, cobrindo o canal, embelezando coisa e colocando árvore de Natal com aquelas luzinhas bonitinhas para todo mundo ver. Seria muito mais bonito que Vitória da Conquista tivesse 1 milhão de árvores do que todo ano simplesmente fazer aquele negócio de Natal na Praça da República. Bom dia.